Boa noite a todos. Iniciaremos aqui a apresentação do grupo 6, que se refere à questão armamentista, da sociedade civil para as escolas. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre alguns dados. Esses dados cedidos pelo IPEA em 2020, que seria o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicou que houveram 57.956 homicídios no Brasil no ano de 2018, sendo que desses 57 mil, quase 58 mil, 75% foram mortes ocasionadas por armas de fogo. Agora falaremos sobre o embasamento teórico que utilizamos para fazer este trabalho de campo. Como uma das principais fontes, decidimos utilizar os argumentos de Stuart Mill, principalmente acerca da liberdade. Segundo Stuart Mill, quanto maior for a liberdade do indivíduo, maior será o bem-estar geral proporcionado na sociedade, pois a sociedade vive em função do indivíduo. Nos casos analisados para o trabalho de campo, essa liberdade se daria na forma do professor portar uma arma ou poder portar uma arma, ter liberdade para tal, para poder se proteger ou proteger aos outros à sua volta em um ambiente escolar. Porém, isso pode entrar em conflito com outro argumento utilizado pelo próprio autor, onde uma pessoa pode ter sua liberdade sendo danosa para ela mesma. Porém, quando essa liberdade se torna danosa para outrem, essa liberdade deve ser revogada, ou pelo menos diminuída. Nesse caso, podemos ver esse argumento em prática, uma vez que uma arma é algo extremamente perigoso, podendo ser danoso para uma sociedade ou para indivíduos. Esse perigo, esse dano pode aparecer a partir do momento que um equipamento que deveria ser usado para proteção individual ou de um grupo, pode ser usado para causar danos a indivíduos ou grupos específicos, podendo até mesmo tirar vidas. Segundo Tocqueville, quanto mais os indivíduos forem iguais, mantendo suas liberdades individuais, mais democrático será o Estado. Na definição de poliarquia de Robert Dahl, o indivíduo ele deve ter total liberdade para participar do âmbito político e se opor a ele, tendo o direito de livre expressão para pautar e reivindicar questões importantes ou não para a sociedade. Para o Dahl, na poliarquia, tudo pode ser debatido, sem tabus e nem restrições, e todo cidadão pode concorrer a cargos públicos e construir as suas pautas a partir do seu modo de pensar, já que ele teria direito à livre expressão. Então, isso seria uma democracia propriamente dita, concluindo que são fortemente inclusivos e abertos à contestação pública. Então, a partir dessa citação da ideia de poliarquia para o Dahl, a gente pode relacionar a questão do porte de armas no ambiente escolar. O professor ele teria direito, como igual democraticamente, a portar uma arma, visando inicialmente a sua segurança, ressaltando seu direito de expressão e oposição, ele poderia usar arma de fogo para se opor ao aluno. Também ele teria o direito de se opor ao professor com o uso do mesmo objeto e vice-versa, até se encerrar esse ciclo vicioso em que todos têm os direitos de agir como preferirem, resultando em ações que provocam dano ao indivíduo, que causam uma limitação à liberdade, e então, sendo assim, uma falta de democracia, porque a democracia é a liberdade e igualdade. A pauta armamentista vem recebendo cada vez mais atenção dentro do nosso governo, ocasionando até mesmo alguns casos icônicos, infelizmente, de descasos com as palavras. Como, por exemplo, o caso em que o presidente Jair Messias Bolsonaro chama de idiota aqueles que dizem que é melhor comprar feijão do que fuzil. Podemos ver também atitudes que influenciam nisso, como em 2020, em plena pandemia, o governo mobilizou esforços para avançar na pauta armamentista, enquanto a educação, enquanto a ciência sofriam grandes baixas em orçamento, em ministérios e afins. Após a introdução do Tiago em relação à questão armamentista no Brasil, agora nós iremos nos aprofundar no tema central do nosso trabalho de campo, que são as escolas. Dados do Atlas da Violência mostram que, desde 2019, tem havido uma mudança na legislação correlata que sepultou o Estatuto do Desarmamento e patrocinou grande flexibilização no acesso da população às armas de fogo e munição, onde os impactos poderão durar décadas. O nosso objetivo nesse trabalho foi de realizar um levantamento para saber como essas questões estão sendo discutidas dentro das escolas,
principalmente nesse período pós-isolamento, onde as aulas presenciais estão voltando e a questão armamentista está em alta, por mais que não apareça tanto na mídia como na época das eleições de 2018. Na contramão de todas as pesquisas e evidências científicas, o recente processo de mudanças legislativas visa não apenas a flexibilização das regras de acesso a armas de fogo e munições, como também ao incentivo a que os brasileiros se armem. Um exemplo disso foi em 2020, em que houve um aumento de quase 200% nas vendas de armas controladas pela Polícia Federal no primeiro semestre e de 24% na venda de munições entre janeiro e maio. Nessa tabela temos alguns dados dos massacres que ocorreram em escolas no Brasil nas últimas décadas, sendo o ataque em Suzano o mais recente, que deixou 10 mortos e 11 feridos, tendo um número muito próximo ao massacre em Realengo, que ocorreu em 2011. E toda essa questão armamentista que vem sendo incentivada pelo atual governo faz com que nós, como sociedade civil, questione a segurança dentro das escolas. Nesse slide, podemos ter um exemplo disso. Se trata de uma notícia recente, onde alunos deixaram de ir para a escola após a ameaça de um perfil falso que postou a foto de uma munição e também de uma música que falava sobre massacre. Aqui temos mais notícias também, todas recentes, que também trazem essa questão à tona, envolvendo o uso de armas em escolas e ameaças de ataques. Então, como vocês podem perceber, essas notícias são todas de novembro de 2021. Com base nessas questões, o nosso diário de campo se baseou em uma pesquisa online com 40 pessoas, entre elas professores e alunos, para analisarmos a opinião de cada um deles sobre o tema proposto. E agora a Sofia vai nos apresentar o que foi levantado. Bom, como foi comentado pela Tainá, o nosso grupo elaborou 5 questões que foram compartilhadas para os professores e para os alunos através das reuniões online que nós fizemos e também pelo Google Form. Essas questões são simples, tem apenas 2 campos de resposta, que são o sim ou o não. Na primeira questão, nós questionamos se eles eram a favor do porte de arma dentro das escolas. 92,5% respondeu que não é a favor do porte de arma dentro das escolas. Já na segunda questão, nós questionamos se eles já viram algum aluno com algum tipo de arma. E nessa questão, 82,5% respondeu que não, nunca viu algum aluno com algum tipo de arma nas dependências escolares. Na questão 3, nós questionamos se eles já levaram algum tipo de arma para a escola por questões de segurança. E nessa, 95% responderam que nunca levaram algum tipo de arma para a escola por questões de segurança. Na quarta, nós questionamos se, como profissionais de educação, os professores são aptos a manusearem uma arma de fogo contra invasores. E 98% concordou que eles não são aptos para manusearem uma arma de fogo contra invasores nas dependências escolares. Já na questão 5, nós vemos uma reviravolta de respostas. Nós questionamos se as escolas tivessem em suas dependências um policial armado ou um profissional armado de alguma empresa privada de segurança, se o ambiente escolar seria mais seguro. E nessa resposta, nós tivemos 40% sim. Então, 40% dos professores, dos alunos que nós conversamos, que nós realizamos debate, concordaram que sim, eles se sentiriam mais seguros se tivesse algum policial armado ou algum profissional de alguma empresa privada de segurança nas dependências escolares. É válido, sim, ressaltar que esse assunto era mais recorrente no ano de 2018, logo quando ocorreu a eleição do presidente Jair Bolsonaro, quando ele apresentou seus projetos de governo. Porém, como foi apresentado pelo Tiago logo no começo,
aquelas notícias do presidente, aquele assunto que ele sempre reafirma de armar a população. Isso só mostra que esse assunto precisa sim ser debatido várias e várias vezes para conscientizar a população. Porque não se combate violência com violência. E a escola é um lugar de formação integral, é um lugar privilegiado para o diálogo, para ações de suporte social, para suporte emocional também. E é preciso investimento em educação para que essa formação ela seja integral, seja contemplada, seja completa. Então, sim, esse assunto ainda é recorrente. Outro ponto que vale ressaltar é que teve um recente processo de mudança nas leis e ela não visa só a flexibilização das regras de acesso à arma e munições, mas também visa o incentivo dos brasileiros se armarem. É necessário, sim, políticas públicas que garantam os direitos fundamentais dos cidadãos. Portanto, essa necessidade extrema de segurança nas escolas, de armamento para a população, isso só faz a gente chegar à conclusão de que a segurança que realmente está ausente é a segurança municipal e a segurança estadual, a segurança que é direito da população, direito do cidadão.